Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre um comentário, né, uma sugestão que foi feita pelo Contrest. É um inscrito aqui no canal que pediu que eu desse meus comentários sobre um vídeo do Antônio Miranda sobre o Evangelho de João, a farsa do Evangelho de João, né? O Antônio Miranda ele sempre escolhe títulos bastante bombásticos, né? E então ele traz um estudo aí do Richard Carrier, dizendo então que não existe historicidade em João, no Evangelho de João. Ele não pode ser visto como uma fonte independente dos sinóticos, né? Tudo que está lá está nos sinóticos. E aí ele traça vários paralelos com Marcos e com Lucas, né? Mostrando então que João é uma cópia dos evangelhos sinóticos, que não tem nada de independente, né? Bom, essa impressão que passa no vídeo, né? Na verdade, a origem da composição do Evangelho de João, ele não é um tema simples, ele é um tema que as opiniões têm mudado ao longo do tempo. Inicialmente, se acreditava que fosse realmente totalmente independente o Evangelho de João dos sinóticos. Isso veio reforçado por autores como o próprio Rudolf Bultmann, que ele atribuiu que você teria ali uma fonte dos sinais, que ele chama fonte dos sinais, com alguns milagres ali que não estavam ali nos sinóticos. E essa fonte de sinais teria servido de matriz aí para o Evangelho de João. Então, por isso que o Evangelho de João tem muita coisa que não está nos sinóticos. Então, é possível que tenha havido uma influência, mas não direta, né? Então, corroborou-se esse entendimento de independência do Evangelho de João. Depois, Raymond Brown, lá na década de 80, ele também solidificou esse conceito de que João seria independente. Só que estudos mais recentes já têm questionado esse ponto, né, e trazido a questão de que podemos identificar elementos em Marcos e em Lucas presentes em João, sinal de que ele consultou esses evangelhos, né? E mais recentemente, há autores que pretendem resgatar a historicidade de Jesus e justificar até uma quarta busca do Jesus histórico com base no Evangelho de João como elemento histórico. Então, toda essa problemática, ela não é colocada ali no vídeo do Antônio Miranda. Então, eu vou trazer primeiro esse livro aqui, é o Jesus Histórico, que ele tem um capítulo aqui que fala exatamente sobre essa quarta busca, né? E ali ele parte do princípio, ele diz assim, ó, certamente existem boas razões para excluir a apresentação altamente teológica do Evangelho de João, que ele faz de Jesus como Cristo, na condução da investigação historiográfica. Em primeiro lugar, João é muito diferente dos sinóticos, apesar das semelhanças gerais. O Jesus de João fala na língua do evangelista e 85% do material de João não é encontrado nos sinóticos. Esse ponto aqui foi esquecido pelo Antônio Miranda, né? 85% de João não está nos sinóticos. Então, você dizer que João é uma cópia dos sinóticos, cara, você está falando então de 15%, né? Porque 85% não está lá, tá? Eu vou destacar algumas, mas o que, afinal de contas, então, não está lá, né? Bom, o prólogo teológico, a ideia do logos, isso não está nos sinóticos, enfatizando o Evangelho de João enfatiza muito mais a presença do Jesus divino, né, que nos sinóticos está presente, mas não tanto. No Evangelho de João é o foco, tá? O primeiro milagre, a transformação da água em vinho em Caná, só está em João, tá? O encontro com Nicodemos, João 3:1, a milagre em vinho está em João 2:1. Então, no encontro com Nicodemos, a conversa de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento, a necessidade de nascer de novo, tá? Existe ali um certo paralelismo com Marcos 10:15, que fala: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então há um certo paralelo, mas a passagem com Nicodemos ali tão claramente não está nos sinóticos, tá? A mulher samaritana junto ao poço, que fala que Jesus é o Messias e oferece água viva, né? João 4:1. A perícope da mulher adúltera, João 8:1, né? Aquele que tiver isento de pecado, atira a primeira pedra, também está lá, da mulher adúltera, só em João.
Em João, as mulheres têm um papel de liderança no ministério de Jesus, coisa que não é destacado tanto nos sinóticos. O homem paralítico junto ao tanque de Betesda, João 5:1, a cura de um homem que estava paralisado há 38 anos, tá? Essa passagem não tem lá. O discurso do pão da vida, em João 6:22, quer dizer, Jesus é o pão da vida, a necessidade de comer seu corpo e beber seu sangue. A cura do cego de nascença, João 9:1, o Jesus cura um cego de nascença. A ressurreição de Lázaro, só em João. Todas essas passagens só estão em João, tá? A ressurreição de Lázaro, João 11:1, que Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. O foco dos sinóticos, do ministério de Jesus, é todo na Galileia, tá? E enquanto que João, ele vai dar um foco na Judéia. Isso poderia justificar a ausência da narrativa da ressurreição de Lázaro, tá? Porque a ressurreição de Lázaro, ela não ocorre na Galileia, então por isso que ela não aparece nos sinóticos. Essas ausências e contradições, tem muitos autores que vão tentar dar uma justificativa, justificar essas ausências. Uma dessas justificativas para essa ausência da ressurreição de Lázaro é essa, tá? Outros pontos, quer dizer, tudo isso eu estou apontando pontos para mostrar que a gente não pode ver o Evangelho de João como uma mera cópia dos sinóticos. Estou apontando trechos que só aparecem em João. 85% só tem João, não tem no sinótico. Tem outras partes que até aparecem, mas há contradições. Por exemplo, os sinóticos dizem que a última ceia foi uma ceia pascal. Isso aparece em Mateus 26:17. Em Marcos 14:12 e Lucas 22:7. Mas em João 13:1, ele parece acreditar que a Páscoa caiu na sexta-feira, que Jesus foi executado na sexta, então não na quinta-feira. Logo, a ceia de Jesus teria sido na véspera da Páscoa. Enquanto nos sinóticos foi na Páscoa, em João seria na véspera da Páscoa que teve essa última ceia. Tá? Então, portanto, não era uma ceia pascal. E a maioria dos estudiosos defende que um desses dois relatos foi alterado a data por motivos teológicos, seja para transformar a última ceia em uma ceia pascal, ou seja para associar a morte de Jesus com o abate dos cordeiros sacrificiais. Então, veja, se ele está copiando, por que ele copiou diferente essa parte? Outra questão, em Marcos 15:25, se fala que Jesus morreu, a hora da crucificação foi na hora terceira. Em João 19:14, foi na hora sexta. Aí temos aí um ponto. A hora sexta seria a primeira hora, contada a partir de 6 horas da manhã. Então, a hora sexta seria meio-dia, aproximadamente meio-dia. Enquanto que Marcos, Jesus teria morrido 9 horas da manhã. Então, por que essa diferença? Você está copiando. João nada diz de Jesus nascer em Belém, mas ao contrário, ele sugere que ele nasceu em Nazaré, quando ele diz assim: nada de bom poderia vir de Nazaré, né, quando os judeus falam com Jesus. Está em João 7:52. Então, nada de bom poderia vir de Nazaré, quer dizer, então parece que Jesus nasceu em Nazaré. Dá a entender, entendeu? Por que ele vai colocar uma passagem? É possível conciliar essas passagens, mas eu quero dizer o seguinte: se você está copiando, por que você vai copiar de uma maneira que parece que está em contradição? Né? Jesus, por 3 vezes, prega em Jerusalém, isso no Evangelho de João, ou seja, ele fala de 3 Páscoas, e é daí que se tira a noção de que o ministério de Jesus foi de 3 anos, a partir de João. E os sinóticos, eles falam apenas de uma ida a Jerusalém, que foi a que ele foi lá morrer. Tá? Então, são diferenças. Né? O João, ele fala do início do ministério de Jesus, é na Judéia, sinóticos, é na Galileia, e vai adiante. João, ele sobrepõe o ministério de Jesus com o de João Batista. Os sinóticos parece que tem o evangelho a pregação de João Batista e só depois inicia a pregação de Jesus.
é em sequência. Em João, Jesus tem longos discursos no templo e nas sinagogas, sinóticos. Os discursos de Jesus são bem mais curtos. João é o único que fala claramente com Jesus algo divino. João, ele fala da vida eterna e do juízo final já presente no ministério de Cristo. Ele diz isso em 3,18 e 5,24, ao invés de um evento futuro, como aparece nos sinóticos. Em sua apresentação de João Batista, em João 1,21, ele nega ser Elias, embora nos sinóticos ele diz que ele era o Elias, Marcos 9,11. Outra diferença, em João 20, 22, existe a chegada do Espírito Santo antes da ascensão, não no dia de Pentecostes, após a ascensão. Outra diferença, a purificação do templo, aquele episódio dos cambistas. Em João 2,14, isso aparece nos primeiros dias do seu ministério, enquanto nos sinóticos, essa passagem está lá no final, na última semana de Cristo, e se segue a morte de Jesus. Né? E a principal acusação dos judeus ali contra Jesus é exatamente o tumulto criado ali na purificação do templo, que ele diz que vai destruir o templo. Já em João, a acusação contra Jesus é por causa da ressurreição de Lázaro, porque esse episódio do templo ele está lá no primeiro ano, tá? E assim vamos, temos outras diferentes. E temos ausências de João. Quer dizer, novamente, se João está copiando Marcos e Lucas, por que ele não fala do batismo de Jesus? Por que ele não fala do chamado dos 12, que ele nomeia os 12? Por que ele não fala em exorcismos? Por que ele não fala da transfiguração de Jesus? As parábolas. Ele não fala nas parábolas de Jesus. Ele usa metáforas, mas não tem aquela história da parábola, uma história completa contada. Ele usa metáforas, por exemplo, como da videira, em João 15:1, mas não tem parábolas. Então, eu quero deixar bem afastada essa possibilidade de que João está copiando Marcos e Lucas, simplesmente não traz nada de autêntico. Não é verdade, pelo contrário, tem 85% do conteúdo de João é autêntico. Existe uma discussão, né, com o Paul Anderson, ele traz aqui, nesse livro daqui, do Jesus Histórico, né, ele traz a questão que o Jesus Seminar, ele considerou que apenas 18% dos sinóticos seriam historicamente válidos. E começam a incluir outros evangelhos, como o evangelho de Tomé, começa a ser colocado como um documento útil para o Jesus histórico. Então, isso acabou desencadeando um movimento para resgatar a validade do Evangelho de João como documento histórico, especialmente ali a partir dos anos 2000. Então, já começa a se falar numa chamada quarta busca, que inclusive rediscute a questão dos critérios de historicidade. Eles questionam nessa quarta busca os critérios de dissimilariedade e constrangimento, quer dizer, aquela ideia de que todo material que se aproxime da teologia da igreja, ele então, segundo essa quarta busca, não deve ser descartado per se, tá? Isso favorece a historicidade de João, porque ele é o evangelho mais teológico, né? E também rediscute a questão da múltipla atestação, né? Porque como a gente tem 85% do material só está em João, né? Então, redefine o critério, mesmo não tendo nos outros sinóticos, ele ainda assim pode ser um material considerado válido. Essa questão daqui, ela também está discutida aqui no Craig Blomberg, tá? A confiabilidade histórica dos evangelhos, que ele traz um capítulo só sobre isso aí. E existe também um livro do Craig Blomberg, que é Jesus the Purifier, e que ele mostra exatamente esses aspectos da quarta busca, da chamada quarta busca, né? Em que ele propõe que os dados de João devem ser integrados aos sinóticos, o que produzirá percepções adicionais sobre as ênfases e o ministério de Jesus,
e destaca que o ministério de Jesus há uma ênfase na pureza e na purificação. Tá? Então, essas questões são trazidas nessa quarta busca. Então, essa quarta busca revela que existe um grupo de historiadores, tá, significativos que pensam em trazer o Evangelho de João como uma referência histórica, coisa que o Jesus Seminar ignorou. Tá? Eu queria trazer, para finalizar aqui, o livro do James Dunn, que ele fala um pouco também sobre isso. Ele fala sobre essa questão do Evangelho de João. Ele foi considerado como não referente, uma boa fonte histórica, né? Desconsiderado como fonte histórica, isso vem do Strauss, tá? E também do Frederick Bauer, Ferdinand Bauer, aliás, né? Destaca descartar o Evangelho de João como histórico. Dada a força que a crítica de Bauer tinha, a conclusão inevitável dificilmente poderia ser evitada, de que o Evangelho de João é determinado muito mais pela própria teologia de João do que por preocupações históricas. Tá? E isso ficou por um bom tempo. Olha, ele vai falar aqui na página 229, a dispensa de Bauer faz do Evangelho de João como fonte histórica teve influência cada vez mais incontestável nos círculos acadêmicos, por cerca de 100 anos. Então, João foi desconsiderado como fonte histórica. E, embora a nítida distinção entre João e os sinóticos quanto à teologia e história tenha sido minada por Vrede, poucos estudiosos consideram João como uma fonte de informações sobre a vida e o ministério de Jesus no mesmo nível que os sinóticos. Tá? E aí fala das diferenças, né? A única revisão importante que poderíamos chamar desse consenso, né, contra João, sobre o valor histórico de João, foi o estudo magistral de Dodge sobre o assunto. Com argumentos sólidos, Dodge demonstrou que o material narrativo e discursivo de João contém tradição antiga e genuína, em particular o relato de João sobre o início do ministério de Jesus, provavelmente contém informações não incluídas nos sinóticos. Quanto ao material discursivo, o número dos ditos embutidos nos discursos, que tem paralelos nos sinóticos, é melhor explicado pelo fato de que o quarto evangelista conhecer e ter feito uso de uma tradição sinótica. Então ali já começa a dizer que Dodge já começa a falar que não é independente. Ele trouxe algo dos sinóticos para o Evangelho de João e redefiniu do jeito dele, né? Fez um apanhado a partir da interpretação dele. Em suma, João fornece uma outra janela sobre o uso que se fazia da tradição de Jesus, já no primeiro século, e de fato das duas primeiras gerações do cristianismo. Mas pode-se reconhecer tanto que a tradição foi bastante reelaborada, quanto ela já está bem enraizada na tradição de Jesus. No que diz respeito ao material de ensinamentos, mais uma vez, o reconhecimento de ambas as características é determinado pela comparação com a tradição sinótica, ou seja, a tradição sinótica fornece uma espécie de norma para o reconhecimento das tradições mais antigas. No que se segue, portanto, certamente desejaremos chamar o Evangelho de João como fonte, contudo, principalmente como fonte secundária, para complementar ou corroborar o testemunho da tradição sinótica. Então, ele destaca aqui que existe uma influência, mas não direta, tá? Uma influência, mas não direta. Aqui, o Craig Bloomberg, aqui na página 223, vai dizer assim: aliás, ainda é possível sustentar plausivelmente um forte argumento de que o apóstolo João escreveu uma parte substancial do seu quarto evangelho, talvez a totalizado com exceção dos versículos finais. Mas, de modo surpreendente, a questão da confiabilidade histórica de João não depende praticamente nada da factibilidade desse argumento. Quer dizer, a questão da historicidade de João não depende de saber se era o João apóstolo ou não. Tá? Recentes estudos acadêmicos sobre João, às vezes denominados de a nova perspectiva de João, já está falando da quarta busca, têm contribuído bastante para esse ceticismo anterior, simplesmente ao destacar evidências de que a maior parte do Evangelho se baseia em fontes com detalhes altamente precisos da geografia, topografia, política, sociedade e costumes religiosos da Palestina. Tá? Os manuscritos do Mar Morto têm fornecido paralelos de conceitos teológicos outrora associados exclusivamente ao pensamento grego. Escavações arqueológicas desenterraram as prováveis ruínas do tanque de Betesda, tudo isso é citado no Evangelho de João. O tanque de Siloé, e surgiram
sugeriram possíveis locais para o pavimento de pedra, que antes eram desconhecidos e não mencionados nos sinóticos. O fato de, independentemente de sua data e de seus autores, o Evangelho de João depender fortemente de fontes palestinas antigas, com informações históricas confiáveis, foi demonstrado com volume de enormes detalhes nos escritos de Dodge, que eu acabei de tinha citado antes aqui. Então, existe, nos estudos mais recentes, elementos que tentam resgatar, primeiro, uma certa dependência com os sinóticos, mas sempre lembrando que 85% do material é único de João, e que esse material único de João, ele resgata uma tradição comum, uma tradição que tem confiabilidade histórica. Então, não é uma farsa o Evangelho de João, como quis passar o Antônio Miranda, e, pelo contrário, isso está justificando, inclusive, uma quarta busca do Jesus histórico para um grupo significativo de historiadores. Muito obrigado, então.